Imagine um império tão vasto que seu poder se estendia por 3 continentes. Um líder cuja palavra era lei para milhões e cuja ambição moldou o destino de civilizações. Este não é um mito, mas a realidade do reinado de Suleimão, o Magnífico, o maior sultão do Império Otomano. Prepare-se para uma jornada pela era mais gloriosa e brutal de um dos impérios mais poderosos da história. O ano de 1520 marcava um ponto de inflexão na tapeçaria do tempo. Um momento em que os grandes poderes do mundo se alinhavam para um confronto decisivo. No oeste, a Europa, um mosaico de reinos cristãos, fervilhava em sua própria caldeira de ambições e conflitos internos. As chamas da Reforma Protestante, acesas por Martinho Lutero, ameaçavam desestabilizar a hegemonia da Igreja Católica, enquanto monarquias como a França dos Valois, a Espanha dos Habsburgos e o Sacro Império Romano Germânico travavam uma dança complexa de alianças e guerras por supremacia. Era um continente poderoso, sim, mas fragmentado, suas energias dispersas em disputas incessantes por território e influência. Eles, por vezes, subestimavam o inimigo comum que emergia do leste, ou pior, tentavam usá-lo como peão em seus próprios jogos de poder. A Áustria, em particular, sentia o hálito quente do perigo, pois era a linha de frente de um avanço que se mostrava imparável. Enquanto a Europa se debatia em suas querelas internas, uma força singular se consolidava no Oriente. O Império Otomano, um colosso forjado no fogo da fé e da guerra, já não era apenas uma ameaça, mas uma superpotência dominante, estendendo seus domínios por vastas extensões territoriais. Da vibrante Argélia e dos férteis campos do Egito, atravessando as turbulentas águas do Danúbio e os planaltos da Anatólia, até as místicas terras do Eufrates, seu poder irradiava sem precedentes. Seus sultões anteriores haviam sido construtores de um legado imponente, Bayezid I, que quase conquistou Constantinopla no século XIV, Mehmed II, o Conquistador, que derrubou as muralhas inexpugnáveis de Bizâncio em 1453, selando o destino da Segunda Roma e transformando-a em Istambul, a joia da coroa otomana. E Selim I, o temível, que havia dobrado o tamanho do império em apenas 8 anos de reinado, consolidando o controle sobre o Levante e o Egito, e assegurando o status de califado para a dinastia otomana. Selim, com sua brutalidade calculada, havia varrido as ameaças safávidas no leste e mamelucas no sul, deixando para trás um tesouro imperial transbordante e um exército disciplinado, sedento por novas conquistas. Em Istambul, o imponente palácio Topkapi, coração pulsante de um império que se estendia por 3 continentes, aguardava seu novo mestre. A notícia da morte de Selim I ecoava pelos corredores de mármore e sedas, não com tristeza, mas com a solene expectativa de uma nova era. O Império Otomano era, naquele momento, uma máquina de guerra e administração perfeitamente azeitada, com uma burocracia eficiente e um corpo de janízaros e cipaios que eram a inveja de qualquer nação. Faltava, no entanto, a visão de um líder que pudesse não só manter essa máquina, mas levá-la ao seu verdadeiro zênite. As profecias e os astrólogos da corte já sussurravam sobre a chegada de um senhor da conjunção, um governante predestinado a unir o mundo sob sua bandeira, a harmonizar a lei secular com a divina e a projetar o poder otomano para além de qualquer fronteira imaginável. Era o prenúncio da ascensão de uma figura lendária. Ninguém podia prever a magnitude do reinado que estava para começar, nem a profundidade da transformação que Suleimão I traria para a história. Ele não seria apenas um sultão, seria um arquiteto de impérios, um legislador de um novo tempo, um patrono das artes e um temível comandante militar. O mundo estava prestes a testemunhar a era de um sultão que não apenas governaria vastas terras, mas as moldaria em uma lenda viva. Das cinzas do velho sultão,
emergiria a figura que forjaria o Império Otomano no auge de seu poder e glória, gravando seu nome na história como Suleimão, o Magnífico, um verdadeiro sultão imortal. Sua chegada ao poder não era apenas uma sucessão, era o cumprimento de um destino, o prelúdio de um reinado que redefiniria o equilíbrio de poder global e deixaria uma marca indelével em todas as civilizações. A cortina se abre para o capítulo mais esplêndido da história otomana, com um líder que desafiaria o tempo e a morte em sua busca pela perfeição imperial. A ascensão de Suleimão não representava meramente uma transição de poder dentro da dinastia otomana. Era a culminação lógica de séculos de um expansionismo implacável e meticuloso. Desde suas origens humildes, como uma pequena tribo nômade nas estepes da Anatólia, o império havia se expandido com uma determinação feroz, absorvendo metodicamente os últimos vestígios do decadente Império Bizantino e consolidando seu domínio sobre os férteis Balcãs, o rico Levante e o estratégico Egito. Cada sultão predecessor de Osman I, o fundador da dinastia, Abayezid I, que quase derrubou Constantinopla no século XIV, e Mehmed II, o audacioso conquistador que finalmente rompeu as muralhas inexpugnáveis de Bizâncio em 1453, transformando a Segunda Roma na gloriosa Istambul, a joia da coroa otomana. Todos eles haviam adicionado uma peça crucial a esse mosaico grandioso de conquistas e culturas. Mas de todos, foi Selim I, o pai de Suleimão, conhecido como o Temível, quem legou ao filho um império de proporções e recursos sem precedentes. Em apenas 8 anos de reinado, Selim havia dobrado a extensão territorial do império, esmagando o Império Mameluco no sul e consolidando o controle sobre as cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, o que conferiu à dinastia otomana o prestigioso título de Califado. Ele também havia enfrentado e contido a ameaça crescente do Império Safávida da Pérsia, xiita e ideologicamente oposto aos otomanos sunitas, assegurando as fronteiras orientais e deixando um tesouro imperial transbordante e um exército disciplinado, cujos janízaros e cipaios eram a inveja de qualquer nação. A brutalidade calculada de Selim havia varrido obstáculos, preparando o terreno para que seu sucessor concentrasse as energias do império em novas direções. No entanto, este império colossal, embora inegavelmente poderoso, enfrentava desafios que exigiam mais do que apenas a força bruta da espada. As rotas comerciais, vitais para a prosperidade otomana, estavam em constante disputa com as potências navais europeias, como a República de Veneza e o emergente Império Português, que com suas frotas de exploração buscavam novas passagens marítimas para as cobiçadas riquezas do Oriente, ameaçando o monopólio terrestre otomano. No leste, a rivalidade persistente com os safávidas representava uma fonte inesgotável de atrito religioso e militar, exigindo atenção e recursos contínuos. A Europa cristã, apesar de suas divisões internas, olhava para o avanço otomano com uma mistura de terror e fascínio, ciente de que a queda de Constantinopla havia sido apenas um prelúdio para ambições ainda maiores. Os Habsburgos, em particular, viam o Império Otomano como a maior ameaça à cristandade e à sua própria hegemonia na Europa Central. Nesse tabuleiro de xadrez geopolítico complexo e volátil, o jovem sultão que assumiria o manto de seu pai precisaria não apenas de habilidades militares exímias, mas de uma visão estratégica apurada, uma sagacidade política inquestionável e um toque de gênio administrativo para harmonizar e governar uma miríade de culturas e religiões sob sua coroa. Ele precisaria controlar a ambição de pachás e generais, lidar com as tensões internas e projetar uma imagem de poder e justiça que inspirasse lealdade e temor em igual medida. Suleimão era a peça central desse jogo de poder global,
e seu reinado prometia redefinir não apenas os limites geográficos do mundo conhecido, mas também as percepções de poder, cultura e civilização. O prenúncio de uma nova era pairava no ar. E o sultão, que se sentaria no trono, seria o arquiteto de seu próprio destino e o de um império que atingiria alturas inimagináveis. O berço de Suleimão não foi em Istambul, a joia do império, mas em Trebizonda, uma cidade portuária estratégica às margens do Mar Negro, no ano de 1494. Essa localização, embora distante da capital, não era por acaso. Era uma antiga província de governo para príncipes otomanos, um local onde herdeiros imperiais eram enviados para aprender as artes da administração e do comando longe das intrigas sufocantes do centro do poder. Ele era filho de Selim I, o Temível, um sultão conhecido por sua brutalidade, inteligência afiada e ambição incansável, e de Aishi Hafsa Sultan, uma mulher de notável intelecto e profunda influência, cujo pedigree remontava a linhagens tártaras e circassianas, infundindo em Suleimão um legado de força e astúcia de diferentes vertentes. A infância do jovem príncipe, portanto, não foi de luxo ocioso ou de mimos excessivos. Foi um período de disciplina rigorosa e preparação incessante para o inevitável fardo da governação. Selim I, apesar de sua natureza implacável, ou talvez por causa dela, era um pai astuto. Ele compreendia a importância de moldar um sucessor digno e, acima de tudo, capaz. Por isso, garantiu que Suleimão recebesse a educação mais completa e avançada disponível em seu tempo. Os primeiros anos de Suleimão foram dedicados a um currículo exaustivo. Ele dominava o persa e o árabe, línguas essenciais para a diplomacia e a erudição islâmica da época, além do seu turco otomano nativo. Essa proficiência linguística não era um mero adorno. Ela abria as portas para a vasta gama de conhecimentos acumulados nas bibliotecas do Império e nos contatos com emissários estrangeiros. Além dos estudos teológicos e filosóficos que o conectavam às raízes islâmicas de seu império, ele mergulhava na história, geografia, matemática e, crucialmente, nas estratégias militares dos grandes conquistadores. Seus mentores eram uma seleção de alguns dos mais brilhantes acadêmicos, teólogos e generais do Império. Eles não apenas transmitiam conhecimento, mas também instilavam os valores da justiça, da prudência e da retidão. Suleimão era ensinado sobre a importância do Kanun, a lei secular otomana, e da Sharia, a lei islâmica, compreendendo desde cedo a necessidade de harmonizar ambas para um governo eficaz e justo. Havia também uma ênfase prática em suas habilidades. Ele não só estudava táticas de guerra nos pergaminhos, mas as praticava nos campos de treinamento. A esgrima, a arquearia a cavalo, artes militares essenciais para um líder otomano, eram parte de seu cotidiano. Surpreendentemente, e de forma reveladora sobre sua mente meticulosa, Suleimão também dedicava tempo à arte da ourivesaria. Ele não era um mero entusiasta. Ele forjava suas próprias joias, uma habilidade que continuaria a praticar mesmo como sultão. Esse detalhe, aparentemente menor, é um vislumbre de uma mente metódica, paciente e talentosa, capaz de trabalhar com precisão e beleza. Qualidades que mais tarde se refletiriam em sua paixão pela arquitetura monumental e pela reforma das leis do Império. Sua ambição não era impulsiva, mas forjada na calma e na mestria, como o ourives molda o ouro bruto. A formação de Suleimão não se limitou aos estudos acadêmicos ou ao manuseio de ferramentas de ourivesaria. Crucialmente, sua preparação para o trono incluiu a prática da governança provincial desde muito jovem. Seguindo uma tradição otomana estabelecida, ele foi nomeado governador de diversas províncias importantes, começando por Cafa, na Crimeia, e depois Manisa, uma região estratégica na Anatólia Ocidental. Essas experiências precoces foram o verdadeiro campo de testes para suas habilidades.
longe da proteção direta da corte de Istambul, e muitas vezes de seu pai, Selim I, o jovem príncipe teve que aprender a complexidade da administração de grandes territórios, a resolução de disputas entre diferentes facções, a manutenção da ordem e a supervisão de assuntos militares. Em Manisa, em particular, Suleimão mergulhou de cabeça nas responsabilidades de um governante. Ele se familiarizou com a intrincada burocracia do império, aprendeu a delegar e a fiscalizar e, mais importante, a entender as necessidades e os anseios do povo sob seu comando. Foi ali que ele começou a demonstrar os primeiros e inegáveis sinais de uma liderança inquestionável, uma profunda compreensão da justiça, um discernimento notável para julgar causas e conflitos e uma calma impressionante mesmo diante de situações de alta pressão. Diferente de muitos de seus antecessores que podiam ser impetuosos, a abordagem de Suleimão era sempre metódica e calculada, um traço que o distinguiria. Embora não haja registros de traumas abertos e explícitos em sua infância, no sentido pessoal, a sombra de seu pai, Selim I, pairava constantemente sobre ele. Selim era um sultão implacável, que havia pavimentado seu próprio caminho ao trono, eliminando brutalmente irmãos e sobrinhos, uma prática comum na dinastia otomana para evitar guerras civis. Suleimão testemunhou, ou ao menos soube em detalhes, da frieza e da determinação de seu pai em manter o controle absoluto do poder. Essa lição tácita sobre a brutalidade necessária para governar e a importância da lealdade inquestionável ao centro do poder, certamente moldou a ambição e o temperamento de Suleimão. Ele não era explosivo ou cruel por natureza, mas compreendia a necessidade da mão de ferro quando exigido e a importância de eliminar ameaças potenciais à estabilidade do império, mesmo que isso envolvesse decisões dolorosas e familiares. Assim, a ambição de Suleimão não era uma fúria impulsiva, mas uma determinação forjada na calma, na mestria adquirida em diversos campos e na compreensão implacável da natureza do poder. As províncias que governou serviram como um microcosmo do vasto império que ele estava destinado a herdar. Ele aprendeu a se comunicar com generais experientes, a ouvir os sábios conselhos dos ulemás, estudiosos islâmicos, e a observar a dinâmica das rivalidades da corte. Quando a notícia da morte de seu pai finalmente chegou e o chamado ao trono se fez ouvir, Suleimão estava não apenas preparado por direito de nascimento, mas forjado por anos de experiência prática e pela absorção sutil das duras lições do poder otomano. A notícia da morte de Selim I, o implacável temível, chegou a Manisa como um trovão em um céu de verão. Para Suleimão, não era um choque, mas a confirmação de um destino há muito esperado. Com a idade de 26 anos, ele era o único filho sobrevivente de Selim, o que, em um império onde a sucessão era frequentemente banhada em sangue fraternal, simplificava o processo, mas não eliminava a tensão. A máquina imperial, habituada à mão de ferro de Selim, aguardava com expectativa e alguma apreensão a chegada do novo monarca. Rapidamente, Suleimão partiu para Istambul, sua capital, onde a cerimônia de entronização o esperava. Em uma época de comunicação lenta, a transição precisava ser rápida e incontestável para evitar qualquer vácuo de poder que pudesse ser explorado por rivais internos ou externos. A entrada de Suleimão em Istambul foi um espetáculo de solenidade e poder. Diferente de seu pai, cuja ascensão foi marcada por uma repressão brutal, Suleimão optou por um caminho mais conciliador, mas igualmente firme. Seus primeiros atos como sultão foram um misto de justiça e estratégia. Um dos primeiros e mais significativos gestos foi a indenização das famílias de mercadores egípcios, cujas fortunas haviam sido confiscadas por Selim I. Essa medida, aparentemente menor, enviou uma mensagem poderosa.
O novo sultão não era um tirano arbitrário, mas um líder que buscava a justiça e a ordem, um contraste deliberado com a imagem de seu pai. Essa ação não apenas apaziguou uma importante classe mercantil, mas também solidificou a lealdade das províncias conquistadas no Egito. Contudo, a coroa otomana não era um fardo leve, e a ascensão ao poder era frequentemente acompanhada de conflitos internos. Embora Suleimão não tivesse irmãos diretos para disputar o trono, a vastidão do império e o poder acumulado por certas figuras da elite militar e administrativa significavam que a consolidação do trono exigiria pulso firme. O tesouro imperial, abarrotado pelas conquistas de Selim, foi um dos primeiros alvos de descontentamento. Os janízaros, a elite militar do império, acostumados a receber um bakshish, um pagamento generoso, a cada nova ascensão de sultão, esperavam uma fortuna. Suleimão, ciente da necessidade de manter a lealdade dessa força crucial, mas também da importância de demonstrar controle, distribuiu os pagamentos prometidos, mas deixou claro que qualquer insubordinação seria tratada com a máxima severidade. Essa demonstração de generosidade controlada, misturada com autoridade inquestionável, estabeleceu o tom de seu governo desde o início. Um dos primeiros testes de sua autoridade veio sob a forma de uma rebelião no Egito, liderada por Camber de Ghazali, o governador mameluco nomeado por Selim, que viu na mudança de sultão uma oportunidade de restaurar a autonomia mameluca. Ghazali declarou-se sultão do Egito e da Síria, um desafio direto à soberania otomana. Suleimão não hesitou. Ele enviou um exército considerável sob o comando de um de seus generais mais confiáveis, o experiente Ferhad Pasha. A resposta foi rápida e brutal. Em janeiro de 1521, as forças rebeldes de Ghazali foram esmagadas perto de Damasco e ele próprio foi morto. A cabeça de Ghazali foi enviada a Istambul como um aviso sangrento. Essa rápida e decisiva supressão da rebelião inicial consolidou a autoridade de Suleimão e serviu como um poderoso lembrete de que, apesar de sua fama de justo e legislador, ele era, antes de tudo, o herdeiro de Selim, capaz de agir com a mesma ferocidade quando o império estava ameaçado. A coroa de fogo estava sobre sua cabeça e ele estava pronto para arder. A rápida e brutal supressão da rebelião de Ghazali no Egito serviu como um poderoso prelúdio para as ambições de Suleimão. Ele havia herdado um império vasto e rico, mas ciente de que o poder precisava ser constantemente afirmado e expandido. Sua visão não se limitava à manutenção do status quo. Ele almejava consolidar a hegemonia otomana sobre rotas comerciais cruciais e territórios estrategicamente vitais. O primeiro grande alvo de sua atenção recaiu sobre a ilha de Rhodes, a fortaleza dos Cavaleiros Hospitalários de São João. Essa ilha, localizada estrategicamente no Mediterrâneo Oriental, era uma espinha no flanco otomano há mais de 2 séculos. Rhodes abrigava uma ordem militar cristã que, além de ser um incômodo constante para o comércio otomano, representava um símbolo irritante da resistência cristã bem no coração das rotas marítimas para o Egito e o Levante. O avô de Suleimão, Mehmed, o Conquistador, havia tentado e falhado em tomar Rhodes em 1480, e Selim I, seu pai, tinha ambições de fazê-lo. Agora era a vez de Suleimão provar sua capacidade. No verão de 1522, Suleimão lançou uma das maiores operações militares do Império Otomano até então. Uma frota massiva, composta por centenas de navios de guerra, transportou um exército que se estima em mais de 100.000 homens e 300 canhões para Rhodes. O cerco foi implacável. Por quase 6 meses,
Os otomanos bombardearam as formidáveis fortificações dos hospitalários com canhões gigantes, lançaram assaltos maciços e enfrentaram uma resistência desesperada dos cavaleiros, liderados pelo grão-mestre Philippe Villiers de L'Isle-Adam. As perdas otomanas foram imensas, mas a determinação de Suleimão era inabalável. Ele estava presente no campo de batalha, supervisionando as operações e inspirando suas tropas com sua presença, demonstrando uma paciência estratégica e uma tenacidade que surpreendiam seus generais. Apesar da feroz defesa dos cavaleiros, as muralhas de Rhodes finalmente cederam sob o peso dos incessantes bombardeios e assaltos. Em dezembro de 1522, exaustos e sem esperança de reforços, os hospitalários negociaram sua rendição. Suleimão, em um gesto que se tornaria uma marca registrada de sua política de justiça e lei, mesmo na guerra, concedeu termos honrosos. Os cavaleiros foram autorizados a deixar a ilha com suas vidas e bens, um ato de magnanimidade rara para a época, especialmente vindo de um sultão contra infiéis. A queda de Rhodes não foi apenas uma vitória militar colossal, foi uma afirmação estratégica. Ela removeu uma base cristã hostil do Mediterrâneo Oriental, abriu caminho para a hegemonia naval otomana na região e solidificou a reputação de Suleimão como um conquistador formidável à altura de seus antepassados. Com Rhodes sob seu controle, Suleimão virou sua atenção para o oeste. Ele não era apenas um conquistador, mas um legislador. Ciente da vastidão e diversidade de seu império, ele iniciou um ambicioso projeto de reforma legal e administrativa. Embora a lei islâmica, Sharia, fosse a base, as leis seculares, Kanun, precisavam de uma atualização para se adequar à complexidade de um império que governava povos de diferentes credos e costumes. Ele buscou harmonizar essas leis, estabelecendo um código jurídico que abrangia desde a administração fiscal e os direitos de propriedade até a justiça criminal, buscando eficiência e equidade. Essa iniciativa lhe renderia o epíteto de Kanuni, o legislador, no Oriente. Ele consolidava o trono, não apenas com a espada, mas com a caneta, demonstrando uma compreensão profunda de que um império duradouro necessita de mais do que apenas conquistas. Necessita de ordem e justiça. A coroa de fogo estava firmemente plantada em sua cabeça e o império se preparava para um período de expansão e brilho sem precedentes. Com Rhodes firmemente sob controle otomano e sua autoridade consolidada tanto em casa quanto nas províncias rebeldes, Suleimão estava pronto para levar o Império Otomano ao seu zênite. A década de 1520 e as décadas seguintes marcariam o auge militar, cultural e político de uma das maiores potências da história. A visão de Suleimão era clara. Ele queria ser reconhecido não apenas como o herdeiro dos califas e dos césares bizantinos, mas como o senhor incontestável do mundo, um governante que uniria o Oriente e o Ocidente sob a bandeira otomana. Para isso, a Europa, e em particular os domínios dos Habsburgos, era o próximo grande palco. A primeira grande campanha ocidental de Suleimão, após a queda de Rhodes, mirou o coração da Europa Central, a Hungria. Este reino cristão, embora outrora poderoso, estava fragilizado por disputas internas e uma defesa descoordenada. Suleimão via a Hungria não apenas como um objetivo territorial, mas como a porta de entrada para a Europa. Seu alvo inicial foi Belgrado, uma fortaleza estratégica na confluência dos rios Danúbio e Sava, que havia resistido a inúmeros cercos otomanos anteriores, inclusive de seu próprio pai. Em 1521, apenas um ano depois de sua ascensão, Suleimão liderou pessoalmente um vasto exército para o cerco de Belgrado. Após uma resistência desesperada, a cidade finalmente caiu. A tomada de Belgrado foi uma vitória simbólica e estratégica de imenso valor.
abrindo o caminho para novas incursões no continente europeu. A queda de Belgrado foi apenas o prelúdio para a campanha que chocaria a Europa. Em 1526, Suleimão marchou novamente para a Hungria com um exército colossal, estimado em mais de 100 mil homens e 300 canhões. O jovem rei Luís II da Hungria e da Boêmia reuniu suas forças para enfrentar a invasão, culminando na Batalha de Mohacs, em 29 de agosto de 1526. Mohacs não foi apenas uma batalha, foi um massacre. A superioridade tática e a disciplina dos janízaros otomanos, combinadas com o poder devastador da artilharia otomana, desintegraram as linhas húngaras em menos de 3 horas. O próprio rei Luís II morreu em combate ou afogado na fuga, um fim trágico que simbolizou o colapso do reino húngaro. A vitória em Mohacs foi retumbante e de proporções históricas. Ela abriu a planície húngara para o avanço otomano, eliminou um dos principais obstáculos para a expansão ocidental e marcou o início de mais de 150 anos de domínio otomano sobre grande parte da Hungria. A capital, Buda, foi saqueada e os otomanos levaram consigo tesouros manuscritos e artefatos de valor incalculável. O impacto psicológico na Europa foi imenso. A ameaça otomana já não era distante, mas estava às portas do Sacro Império Romano-Germânico, criando um pânico generalizado e forçando as potências europeias a reavaliar suas estratégias de defesa. Suleimão, agora conhecido como o Senhor dos Tempos e Rei dos Reis, estava consolidando um império que verdadeiramente resplandecia em poder militar. A esmagadora vitória em Mohacs abriu as portas da Europa Central, mas a ambição de Suleimão não se limitava apenas à expansão militar. Ele se via como o herdeiro legítimo não só dos califas do Islã, mas também dos césares romanos, uma visão que se refletia em seu desejo de não apenas conquistar, mas também de organizar e embelezar seu vasto império. Com a Hungria subjugada, o próximo grande objetivo se tornou Viena, a capital dos Habsburgos, o coração do Sacro Império Romano-Germânico e, para Suleimão, a chave para a dominação europeia. Em 1529, ele lançou um cerco maciço à cidade. As defesas de Viena, contudo, mostraram-se mais resilientes do que o esperado. O tempo, a logística e a resistência feroz dos defensores cristãos, combinados com o rigor de um inverno precoce, forçaram Suleimão a levantar o cerco, uma das raras e notáveis não vitórias de sua carreira. Apesar disso, a simples capacidade de chegar aos portões de Viena já era uma demonstração de poder sem precedentes, um aviso claro da ameaça otomana que pairava sobre a Europa. No leste, o Império Safávida da Pérsia permanecia como um rival tenaz, tanto militar quanto ideologicamente. A rivalidade entre as duas grandes potências islâmicas, otomanos sunitas e safávidas xiitas, levou a múltiplas campanhas. Suleimão liderou várias expedições contra a Pérsia, capturando cidades importantes como Bagdá, o histórico centro do Califado Abássida, e Tebriz. Essas conquistas não apenas expandiram as fronteiras orientais, mas também garantiram o controle otomano sobre rotas comerciais vitais e reforçaram seu prestígio como líder do mundo islâmico sunita. A anexação de Bagdá, em particular, foi um golpe simbólico e estratégico contra os safávidas, afirmando a supremacia otomana na Mesopotâmia e sobre os antigos centros do saber e da religião islâmica. Além dos campos de batalha, o reinado de Suleimão foi um verdadeiro auge cultural e administrativo. Ele era um patrono apaixonado das artes, um poeta talentoso sob o pseudônimo de Muhibi, e um visionário na arquitetura. Sob sua tutela, o arquiteto-chefe imperial, Mimar Sinan, transformou Istambul com obras-primas, que ainda hoje definem o horizonte da cidade.
Mesquitas monumentais como a magnífica Mesquita Suleimaniye, pontes grandiosas, aquedutos complexos e caravansarais opulentos foram erguidos por todo o império, demonstrando não apenas o poder e a riqueza, mas também a sofisticação e o refinamento da civilização otomana. A corte de Suleimão se tornou um centro de eruditos, artistas, poetas e artesãos, atraindo talentos de todas as partes do mundo islâmico e além. As reformas legais de Suleimão, que lhe valeram o epíteto de Kanuni, o legislador, foram tão impactantes quanto suas conquistas militares. Ele codificou e harmonizou as diversas leis do império, combinando os princípios da Sharia, lei islâmica, com o Kanun, lei secular, criando um sistema jurídico abrangente que regulava desde o imposto territorial e as obrigações dos súditos até as penas criminais e os procedimentos administrativos. Essa modernização do sistema legal trouxe ordem e justiça a um império vasto e diversificado, estabelecendo um precedente para a governação eficiente. Em seu ápice, o Império Otomano sob Suleimão era uma superpotência global, com um poder absoluto que resplandecia tanto nas vitórias militares quanto na magnificência de suas realizações culturais e administrativas. O Império de Suleimão, embora resplandecente em glória externa e poderio militar, não estava imune às sombras que espreitavam nos corredores do poder. Por trás da fachada de prosperidade e ordem, a corte otomana era um caldeirão de ambições, rivalidades e intrigas, onde a lealdade era um bem volátil e a paranoia uma ferramenta de sobrevivência. Suleimão, apesar de sua magnificência, não pôde escapar das conspirações e traições que eram a face oculta de seu paraíso. Essas tensões, muitas vezes invisíveis aos olhos do povo, podiam ser tão perigosas quanto qualquer exército inimigo. A figura central nessa teia de intrigas era o grão-vizir Pargalı Ibrahim Pachá, amigo de infância de Suleimão, escravo de origem grega convertido ao Islã. Ibrahim ascendeu meteoricamente, tornando-se o confidente mais próximo do sultão, seu principal conselheiro e comandante militar. Sua influência era imensa, era o segundo homem mais poderoso do império, com autoridade quase absoluta em todos os assuntos civis e militares. A relação entre Suleimão e Ibrahim era para muitos uma simbiose perfeita. O sultão governava e o grão-vizir executava com uma eficiência e lealdade admiráveis. Ibrahim era um diplomata astuto e um estrategista militar brilhante, responsável por muitas das vitórias iniciais do império e pela organização da burocracia. No entanto, o poder de Ibrahim inevitavelmente gerou inveja e ressentimento. Sua ascensão meteórica, sua riqueza e sua proximidade com o sultão o tornaram alvo de muitos na corte. Alguns de seus próprios atos, como ostentar títulos grandiosos ou questionar a autoridade de certos ulemas, eruditos islâmicos, contribuíram para a sua queda. Ele era visto por alguns como arrogante e sua influência sobre Suleimão era temida por outros que viam nela uma ameaça ao equilíbrio de poder. A mais implacável e influente de suas inimigas era Hürrem Sultan, a consorte favorita de Suleimão, uma mulher de inteligência afiada e ambição sem limites, que havia subido de concubina para esposa legal e mãe de vários filhos do sultão. A rivalidade entre Hürrem e Ibrahim era lendária e profundamente pessoal. Hürrem via Ibrahim como um obstáculo intransponível para o futuro de seus próprios filhos, especialmente Mustafa, o filho mais velho de Suleimão, com outra concubina, Mahidevran. Mustafa era o herdeiro aparente, amado pelo povo e pelos janízaros, e Ibrahim era seu grande apoiador e mentor. Para Hürrem, a única maneira de assegurar a sucessão para um de seus próprios filhos era eliminando tanto Ibrahim quanto Mustafa.
Ela teceu uma teia complexa de acusações e insinuações, explorando a crescente paranoia de Suleimão e minando a confiança que ele tinha em seu vizir. A essa altura, Suleimão, que antes via em Ibrahim a imagem de um leal irmão, começou a vê-lo como uma ameaça potencial ao trono, ou pelo menos a ser convencido de que ele poderia se tornar uma. A intriga contra Ibrahim Pachá, sutilmente orquestrada por Hürrem Sultan e seus aliados, teceu-se por anos, corroendo a confiança de Suleimão. Em um império onde o poder do sultão era absoluto e a lealdade a moeda mais valiosa, qualquer sugestão de desvio era tratada com a máxima seriedade. As acusações contra Ibrahim variavam de excesso de ambição e arrogância a supostas deslealdades e acumulação de poder que rivalizava com o próprio sultão. A gota d'água parece ter sido o momento em que Ibrahim, sentindo-se invulnerável, começou a usar o título de sultão em alguns documentos diplomáticos ou a se proclamar o sultaníssimo, um erro fatal que Hürrem explorou com maestria para semear a discórdia na mente de Suleimão. Mesmo a amizade mais profunda e a lealdade mais comprovada não podiam resistir à paranoia que por vezes dominava a corte otomana. Em 1536, após uma refeição no palácio, Suleimão enviou um mensageiro para convidar Ibrahim para dormir em seus aposentos, um gesto de intimidade que ele costumava fazer em ocasiões especiais. Ibrahim aceitou, sem prever o destino sombrio que o aguardava. Naquela noite, os executores do sultão, os homens do cordão de seda, entraram nos aposentos de Ibrahim e o estrangularam. A execução de Pargal Ibrahim Pachá chocou o império. Ele havia sido o grão-vizir por 13 anos, um período de glória e expansão sem igual. E sua queda foi um testemunho brutal do poder absoluto do sultão e da volatilidade da vida na corte. A propriedade de Ibrahim foi confiscada pelo Estado, um golpe financeiro tão devastador quanto a perda de um gênio político. Essa decisão, ainda hoje debatida por historiadores, marcou um ponto de inflexão no reinado de Suleimão, mostrando que nem mesmo os mais próximos estavam a salvo de sua ira ou de suas suspeitas. Além das intrigas na corte, o império também enfrentava rachaduras causadas por disputas religiosas e étnicas. Embora Suleimão fosse um promotor da justiça e da tolerância relativa, se comparado a outros governantes da época, as tensões entre sunitas e xiitas, especialmente com o Império Safávida do Irã, se refletiam internamente. A diversidade cultural e religiosa do império, enquanto uma fonte de riqueza e conhecimento, também era um potencial foco de desunião. As províncias distantes, como o Iêmen e o Cáucaso, exigiam vigilância constante e, por vezes, intervenção militar para manter a ordem e garantir a lealdade ao sultão. As pressões do governo de um império tão vasto eram imensas e a lealdade dos governadores e chefes locais era testada continuamente. Ainda mais insidiosa que as revoltas distantes era a constante pressão exercida pela família imperial. Cada príncipe, como um leão adormecido em sua província, era uma ameaça potencial ao trono. A tradição otomana de fratricídio, o assassinato de irmãos ao ascender ao trono, embora Suleimão não a tenha praticado ao assumir, criava um ambiente de desconfiança e luta pelo poder entre os herdeiros. As facções na corte se alinhavam com diferentes príncipes, criando uma atmosfera de intriga e rivalidade que corroeria o império por dentro. Suleimão, que havia escapado dessa sorte, veria seus próprios filhos se tornarem vítimas desse sistema brutal, culminando em tragédias pessoais que o assombrariam até o fim de seus dias, mostrando que mesmo para o magnífico, o paraíso do poder tinha suas sombras mais escuras. Por trás do brilho do império resplandecente e da fachada de um sultão todo-poderoso, a vida pessoal de Suleimão, o Magnífico, era um drama shakespeariano, repleto de amor, ciúme, intriga e tragédia. No harém,
o coração da vida familiar e política do sultão, as relações eram complexas e, por vezes, mortais. A regra não escrita da sucessão otomana, que incentivava a rivalidade entre os filhos para determinar o mais apto, transformava as princesas e concubinas em estrategistas implacáveis, cujos filhos eram suas únicas fontes de poder e segurança. Nesse ambiente, a figura de Hürrem Sultan emergiu como uma força sem precedentes, redefinindo o papel da mulher na corte otomana e influenciando diretamente o destino do império. Hürrem, originalmente Roxelana, uma escrava de origem rutena, atual Ucrânia, chegou ao harém como um presente e rapidamente cativou Suleimão com sua inteligência perspicaz, seu espírito vivaz e seu senso de humor. Ela era diferente de suas predecessoras. Quebrando séculos de tradição, Suleimão se casou legalmente com Hürrem, elevando-a de concubina à esposa oficial, um ato que chocou a corte e o mundo islâmico. Esse casamento simbolizava não apenas o profundo afeto do sultão por ela, mas também o poder que ela havia conquistado. Hürrem deu a Suleimão vários filhos, incluindo príncipes que poderiam herdar o trono, o que a colocou em rota de colisão direta com a mãe do primogênito e herdeiro aparente, Mustafá. O príncipe Mustafá, filho de Suleimão com Mahidevran Sultan, era o herdeiro mais velho e, aos olhos do povo e dos janízaros, o mais promissor. Dotado de carisma, inteligência e habilidades militares, ele era amplamente amado e visto como o sucessor natural de seu pai. Ibrahim Pachá, o poderoso grão-vizir, era seu mentor e aliado, o que reforçava ainda mais sua posição. No entanto, o surgimento e a influência de Hürrem, juntamente com o nascimento de seus próprios filhos, Mehmed, Selim, Bayezid e Cihangir, criaram uma rivalidade explosiva. Para Hürrem, a existência de Mustafá era uma ameaça existencial para seus próprios filhos, pois a tradição ditava que o novo sultão frequentemente eliminava seus irmãos para consolidar o poder. Hürrem, com uma astúcia notável, começou a tecer uma teia de intrigas e acusações contra Mustafá. Ela plantava sementes de dúvida na mente de Suleimão, sugerindo que Mustafá era ambicioso demais e conspirava para usurpar o trono antes da hora. As cartas forjadas e os boatos espalhados pela corte, muitas vezes com o apoio de Rustem Pachá, o genro de Hürrem e seu principal aliado após a queda de Ibrahim, pintavam um quadro de traição iminente. Suleimão, embora amasse Mustafá e tivesse grande consideração por suas habilidades, era, acima de tudo, um sultão paranoico com a segurança de seu trono. A sombra do fratricídio real, uma prática comum nas dinastias otomanas anteriores, pairava como uma aeá constante. A menor insinuação de deslealdade de um filho poderia selar seu destino. A paranoia e as intrigas culminaram na mais trágica das decisões de Suleimão, a execução de seu próprio filho, Mustafá. Em 1553, durante uma campanha militar contra a Pérsia, o exército e o povo, que amavam Mustafá, começaram a clamar abertamente por ele como o próximo sultão. Um ato de lealdade que, no ambiente sufocante da corte, foi interpretado como insubordinação e conspiração. Suleimão, convencido pelas maquinações de Hürrem e Rustem Pachá, convocou Mustafá à sua tenda em Ereili. Mustafá, embora advertido por amigos sobre uma armadilha, foi lealmente encontrar seu pai, acreditando que poderia esclarecer qualquer mal-entendido. Contudo, ao entrar na tenda real, foi atacado pelos carrascos mudos do sultão. Ele lutou bravamente, mas foi rapidamente dominado e estrangulado sob os olhares atentos de seu pai. A morte de Mustafá não foi um evento isolado. A tragédia se abateu sobre a família de Suleimão de forma implacável. Outro filho de Hürrem, o príncipe Cihangir, que tinha uma forte ligação com Mustafá, morreu de tristeza logo após a execução de seu meio-irmão, exacerbando a dor do sultão.
Anos mais tarde, a rivalidade entre os filhos restantes de Hürrem, Bayezid e Selim, eclodiria em uma guerra civil aberta. Bayezid, o mais carismático e militarmente talentoso, tentou reunir apoio contra seu irmão Selim, que era o favorito de Hürrem e do próprio Suleimão, apesar de ser menos popular. Suleimão, exausto das disputas e vendo a revolta de Bayezid como uma ameaça direta à estabilidade do império, apoiou Selim. Bayezid foi derrotado em batalha e, buscando refúgio na Pérsia Safávida, foi eventualmente entregue aos otomanos e executado, junto com seus filhos, por ordem de seu próprio pai. Essas escolhas cruéis, ditadas pela lógica implacável da sucessão otomana e pela pressão das intrigas da corte, revelam a dimensão humana por trás do trono do Magnífico. Suleimão não era imune à dor. Relatos indicam que ele se sentiu atormentado pelas execuções, especialmente a de Mustafá, a perda de seus filhos e a necessidade de agir com tamanha dureza para proteger a integridade do império, ou o que ele acreditava ser sua integridade, pesaram enormemente em sua alma. A imagem do grande legislador e conquistador se misturava com a do pai, que ordenava a morte de seus próprios herdeiros, um fardo que poucos homens poderiam carregar. O retrato íntimo do homem por trás do trono revela um governante que era tanto um patrono da justiça quanto um déspota em nome da estabilidade. As execuções de Ibrahim Pachá e Mustafá e a eliminação de Bayezid foram decisões que garantiram a linha sucessória para Selim, que se tornaria Selim II, mas deixaram cicatrizes profundas na dinastia e na percepção do próprio sultão. O julgamento dos deuses não era apenas um título, era a própria realidade da vida na corte de Suleimão, onde o destino de impérios e indivíduos era decidido com a mesma frieza sob a coroa flamejante do sultão. A grandeza do poder era indissociável de sua brutalidade intrínseca. Mesmo para um sultão da magnitude de Suleimão, o tempo é o adversário mais implacável. Após décadas de conquistas militares sem precedentes, de reformas legislativas que moldaram o império e de um florescimento cultural que o elevou a um patamar de lendas, o crepúsculo de sua vida começou a se anunciar. As implacáveis campanhas militares, as intrigas da corte que ceifaram seus filhos mais capazes e o peso de governar um império que se estendia por 3 continentes começaram a cobrar seu preço no corpo e na mente do sultão. Aquele que havia desafiado os maiores poderes da Europa e do Oriente e que havia moldado a história com sua vontade de ferro, agora enfrentava seu inimigo mais íntimo, a velhice e a fragilidade humana. Com o passar dos anos, a vitalidade de Suleimão, embora ainda notável para sua idade, começou a diminuir. As longas e extenuantes campanhas militares que ele costumava liderar pessoalmente na vanguarda tornaram-se menos frequentes e mais difíceis. Ele já não era o jovem e impetuoso conquistador que esmagou a Hungria em Mohacs ou que sitiou Viena. A liderança nas frentes de batalha passou a ser cada vez mais delegada a seus generais e, eventualmente, a seu filho e herdeiro sobrevivente, Selim. Essa transição não era apenas uma questão de conveniência, era uma necessidade física. A saúde de Suleimão, embora nunca publicamente admitida como fraca, começou a apresentar sinais de desgaste, com relatos de gota e outras enfermidades que o acompanhariam em seus últimos anos. O declínio físico, no entanto, era apenas uma faceta do crepúsculo. A paranoia, um traço latente em muitos governantes absolutos, acentuou-se após as tragédias envolvendo Ibrahim Pachá e, principalmente, Mustafá. A série de execuções de príncipes, culminando com a morte de Bayezid por instigação de Selim, e com a aprovação tácita do sultão, criou um ambiente de medo e desconfiança na corte. Suleimão, o legislador, que havia buscado a justiça,
Foi forçado a tomar decisões que contradiziam sua própria natureza paterna e justa, tudo em nome da estabilidade do Estado e da sucessão. Essas escolhas, embora politicamente pragmáticas no contexto da tradição otomana, deixaram cicatrizes emocionais e talvez espirituais no sultão. A glória das conquistas passadas começou a ser ofuscada pelas sombras da perda pessoal e da brutalidade necessária para manter o poder. Além disso, as vitórias militares, embora grandiosas, estavam se tornando cada vez mais custosas. O cerco de Viena, apesar de um recuo estratégico e não uma derrota direta, foi um sinal de que a Europa não seria tão facilmente subjugada. As guerras contra os Habsburgos tornaram-se longas e exaustivas, drenando recursos e vidas. A rivalidade com a Pérsia safávida também persistia, com campanhas que resultavam em ganhos territoriais limitados e exigiam um esforço militar contínuo. O império, embora vasto, começava a sentir os limites de sua expansão, e a tarefa de consolidar e administrar tantos povos e culturas diversos se tornava um desafio cada vez maior. O sultão imortal, apesar de seu vigor, começava a ver as primeiras rachaduras na sua armadura de invencibilidade. A questão da sucessão, sempre um ponto nevrálgico na história otomana, tornou-se ainda mais premente e dolorosa para Suleimão em seus últimos anos. Após as execuções de Mustafa e Bayezid, o único filho sobrevivente de Hürrem, e portanto o herdeiro incontestável, era Selim. Selim, no entanto, não possuía o carisma ou o talento militar de seus irmãos falecidos. Ele era conhecido mais por sua propensão ao vinho e aos prazeres da vida do que por sua aptidão para o campo de batalha ou para a administração. Embora Suleimão o amasse, havia uma preocupação palpável sobre a capacidade de Selim de manter o legado de um império tão vasto e complexo. O sultão estava, de certa forma, preso a uma escolha limitada, resultado direto das duras decisões tomadas para eliminar rivais mais fortes. A paranoia de Suleimão, ironicamente, havia pavimentado o caminho para um sucessor que muitos temiam não estar à altura do desafio. Apesar do envelhecimento e da saúde declinante, Suleimão se recusava a se resignar à inatividade. Em seus últimos anos, ele buscou realizar uma última grande campanha, uma demonstração final de poder e um esforço para solidificar as fronteiras ocidentais contra os Habsburgos. Seu alvo foi a fortaleza de Szigetvar, na Hungria, que havia se tornado um foco de resistência e um ponto de partida para incursões cristãs em território otomano. Em 1566, com 72 anos de idade, e já fragilizado pela gota e outras doenças, Suleimão partiu para essa que seria sua 10ª e última campanha militar. Ele estava tão fraco que precisava ser transportado em uma liteira durante a marcha, mas sua vontade de ferro permanecia inquebrantável. O cerco a Szigetvar foi brutal e prolongado. A pequena guarnição húngara e croata, liderada pelo corajoso Miklos Zrinyi, resistiu heroicamente contra o poderio esmagador do exército otomano. Enquanto a batalha se arrastava, o corpo de Suleimão finalmente cedeu. Em 6 de setembro de 1566, poucas horas antes da queda final da fortaleza, o sultão imortal faleceu em sua tenda em frente a Szigetvar. Sua morte foi mantida em segredo por seu grão-vizir, Sokollu Mehmed Pakshá, por cerca de 48 dias, até que Selim pudesse chegar a Belgrado e ser proclamado sultão, evitando assim qualquer desordem ou motim entre as tropas. O corpo de Suleimão foi mumificado e seu coração e órgãos internos foram enterrados perto de Szigetvar, onde um mausoléu seria erguido mais tarde, enquanto o restante de seu corpo foi levado para Istambul, para ser sepultado na magnífica mesquita Süleymaniye. Os últimos atos de Suleimão, especialmente a campanha de Szigetvar, foram um testemunho de sua determinação em preservar o legado e a glória do império que ele havia construído. Ele queria morrer como um guerreiro em campanha,
solidificando as fronteiras e expandindo a influência otomana até o último suspiro. Embora o cerco tenha sido uma vitória custosa, ele assegurou a fronteira húngara por décadas. O crepúsculo de um gigante não foi um declínio em desgraça, mas o fim de uma era gloriosa, com o sultão lutando até o último momento, um verdadeiro reflexo de sua vida extraordinária. A notícia da morte de Suleimão, o Magnífico, em sua tenda diante da fortaleza sitiada de Sigetvar, foi um segredo mantido a 7 chaves, uma necessidade pragmática para assegurar a transição suave do poder. Seu leal grão-vizir, Sokollu Mehmed Pasha, agiu com maestria e discrição. Ciente do potencial caos que a notícia imediata da morte do sultão poderia causar entre as tropas no campo de batalha e, mais importante, para evitar qualquer tentativa de usurpação ou motim antes que o herdeiro chegasse, Sokollu manteve a morte do sultão em sigilo por impressionantes 48 dias. Durante esse período crítico, ele simulou a presença de Suleimão, emitindo ordens em seu nome e até mesmo vestindo o cadáver do sultão em suas vestes diárias para que os guardas ainda pudessem vê-lo da porta de sua tenda. A fortaleza de Sigetvar caiu e a vitória foi anunciada em nome do sultão ainda vivo. Foi uma jogada de mestre que garantiu a estabilidade do império em um momento de extrema vulnerabilidade. O corpo de Suleimão foi preparado para sua longa jornada de volta à capital. No entanto, em um gesto que sublinhava a devoção e o simbolismo, seu coração e órgãos internos foram removidos e enterrados cerimonialmente perto de Sigetvar, no local onde mais tarde seria erguido um mausoléu. O restante de seu corpo, em um caixão que viajava sob o disfarce de transporte de enfermos, foi levado em uma procissão meticulosamente planejada através dos Balcãs, para ser finalmente sepultado em Istambul. Ele descansaria em paz em seu próprio túmulo, dentro do complexo da magnífica Mesquita Süleymaniye, uma das maiores e mais esplêndidas mesquitas do mundo, que ele próprio havia encomendado ao gênio arquiteto Mimar Sinan. Sua tumba tornou-se um local de peregrinação e um testemunho físico de sua grandeza. A morte de Suleimão marcou o fim de uma era dourada para o Império Otomano. Com seu último suspiro, o Império perdeu não apenas um governante, mas um símbolo de sua força e sua alma. A notícia de seu falecimento, quando finalmente revelada ao público e às cortes estrangeiras, provocou reações diversas. No Oriente, houve luto profundo e reconhecimento universal de sua grandiosidade. No Ocidente, a notícia foi recebida com um misto de alívio e respeito. Os inimigos de longa data, como os Habsburgos, respiraram aliviados com a partida do Grande Turco, mas também reconheceram a perda de um adversário formidável, cuja mente estratégica e ambição inabalável os haviam mantido em constante alerta por quase meio século. O impacto imediato de sua morte no Império foi a ascensão de seu filho e único herdeiro sobrevivente, Selim II. Selim, diferente de seu pai e de seus irmãos falecidos, era mais dado aos prazeres da vida na corte do que às agruras do campo de batalha. Sua ascensão, embora pacífica devido à astúcia de Sokollu Mehmed Pasha, gerou preocupações entre os veteranos e a elite militar, que temiam um declínio na liderança. Eles estavam acostumados à mão firme e à presença carismática de Suleimão. Selim II herdava um império no auge de seu poder e extensão territorial, mas também com os germes de futuros desafios que exigiriam um líder à altura de seu pai, algo que Selim, apelidado de o Bêbado por alguns, dificilmente seria. A era da expansão desenfreada estava chegando ao seu fim, e o império entraria em uma nova fase, onde a manutenção e a administração seriam tão importantes quanto a conquista. O legado de Suleimão, o Magnífico, transcendeu as fronteiras geográficas e temporais, solidificando sua posição como um dos maiores governantes da história.
Seu reinado não foi apenas um período de vastas conquistas militares, mas uma era de ouro, na qual o Império Otomano alcançou seu apogeu cultural, legal e administrativo. Ele foi um arquiteto de impérios no sentido mais literal e figurado. Suas reformas jurídicas, codificadas no Kanunami, ou Leis de Suleimão, garantiram a justiça e a ordem em um império vasto e diversificado, estabelecendo um precedente que influenciaria a governança otomana por séculos. A harmonização da lei secular com a lei islâmica, Sharia, foi uma de suas maiores contribuições, rendendo-lhe o reverenciado título de Kanuni, o legislador. No campo das artes e da arquitetura, o impacto de Suleimão foi monumental. Sob a genialidade de Mimar Sinan, o arquiteto-chefe imperial, Istambul e outras cidades do império foram adornadas com mesquitas majestosas, pontes robustas, aquedutos inovadores, escolas e caravansarais. A Mesquita Suleimaniye permanece como um testemunho duradouro dessa era, uma obra-prima que reflete a magnificência e a ambição de seu patrono. A poesia, a caligrafia, a ourivesaria e as miniaturas também floresceram sob seu patrocínio, tornando a corte otomana um vibrante centro cultural que rivalizava e muitas vezes superava as cortes europeias da época. A beleza e a funcionalidade se uniram nas criações desse período. Contudo, o legado de Suleimão também carregava as sombras das decisões brutais necessárias para manter o poder absoluto. As execuções de seu amigo Pargalu Ibrahim Pakshá e de seus próprios filhos, Mustafa e Bayezid, são manchas trágicas em seu reinado, revelando a frieza calculada exigida para a sobrevivência dinástica na corte otomana. Essas ações, embora garantissem a linha sucessória imediata, também eliminaram alguns dos mais capazes líderes potenciais e poderiam ser vistas, em retrospectiva, como um fator que contribuiu para o eventual declínio do império após seu auge. O sultão imortal era, afinal, um homem, confrontado com escolhas impossíveis entre o amor e o dever, entre a família e o Estado. A reflexão final sobre Suleimão o posiciona como uma figura paradoxal, o conquistador implacável que também era um poeta sensível, o legislador justo que ordenava execuções familiares, o soberano absoluto que, ao mesmo tempo, buscava a harmonia e a ordem em seu vasto domínio. Seu reinado marcou o apogeu do Império Otomano, um poder que se estendeu por 3 continentes, desafiou o mundo cristão e influenciou profundamente o curso da história mundial por séculos. A Era de Suleimão representou um período de máximo poder e prestígio, um capítulo que ressoa até hoje como o ponto alto de uma das maiores civilizações islâmicas. Ele viveu e morreu como um guerreiro e um visionário, e sua história continua a fascinar, um lembrete vívido da complexidade e da glória dos grandes imperadores. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Conheça nosso e-book exclusivo, Imperadores, a Arte da Mente Invencível. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.